Fala galerinha, beleza? Recadinho rápido antes de partir para o vídeo. Você vai perceber que esse conteúdo está em formato de aula. E se você quiser todas essas aulas de uma forma mais organizada, dividida em módulos, ter acesso às ferramentas que eu uso, apostilas com resumo e sem contar que você também pode assistir em qualquer lugar sem internet. E claro, poder tirar dúvidas com a nossa comunidade. Eu liberei todos os módulos do meu curso que você vai aprender a controlar suas finanças e começar a investir agora. Está de graça, mas por tempo limitado. Meu objetivo é aumentar a nossa comunidade de investidores. Então, se quiser fazer parte dessa turma, vai lá e já garante sua inscrição. Mesmo você que está sem tempo para assistir todas as aulas agora, não dá mole. Clica no link e já deixa liberado o seu acesso. Beleza? Recadinho dado, vamos seguir para o vídeo. Durante boa parte da minha vida, eu estudei e trabalhei, mas sempre vivi endividado e não importava o quanto meu salário aumentava, não conseguia conquistar nada. Eu pensava que tinha que estudar mais, fazer um MBA, ler mais livros e só assim eu conseguia uma promoção e crescer na vida. O ponto de virada foi quando eu aprendi como funcionava a minha mente. Eu percebi que muito do que eu acreditava estava errado. Tenha certeza que você já ouviu falar de mente consciente, subconsciência e inconsciência. Mas você sabe qual a diferença entre elas? O grande problema é que a maioria de nós não sabemos usar nosso subconsciente ao nosso favor. Depois dessa aula, você vai entender por que, mesmo no Brasil, que tem uma fraca educação financeira, alguns prosperam financeiramente e outros não. E vai perceber que cada pessoa tem uma relação diferente com o dinheiro. Basicamente, nossa mente é separada em duas partes. A mente consciente, que representa aproximadamente 10% da nossa mente e que é responsável pelo nosso raciocínio, julgamento crítico, planejamento, análise de curto prazo e também a memória de curto prazo. A outra parte é a mente subconsciente, que representa aproximadamente 90% da nossa mente e que é responsável pelas funções vitais, criatividade, hábitos, crenças, emoções e sentimentos, conexões espirituais, intuição, sabedoria, padrões comportamentais e a memória de longo prazo. A diferença entre essas duas memórias é simples de entender. Se você consegue lembrar de algo sem esforço, essas são as memórias da consciência. Mas se precisar raciocinar para lembrar de alguma coisa, você está acessando o subconsciente. Outra diferença interessante entre as duas é que a subconsciência não consegue separar a imaginação da realidade. É fácil perceber isso quando você está vendo um filme de terror e do nada você leva um susto. Mesmo sabendo que não é real, agimos motivados por uma emoção, que é o medo. Podemos também observar isso acontecendo enquanto dormimos. Sabe quando podemos jurar que o nosso sonho foi real ou quando temos aquela sensação de estar caindo e do nada acordamos assustados? Nesse momento, a nossa subconsciência está no controle do nosso corpo. E como ela não sabe diferenciar a realidade da imaginação, podemos acordar gritando ou em dúvida se algo aconteceu realmente. Acho que ficou claro que muitas das vezes agimos motivados pela subconsciência, ou seja, estamos meio que no piloto automático. Mas existe uma camada mais profunda da nossa mente que também está na subconsciência. É o que chamamos de inconsciência. É nesse lugar que estão guardadas as nossas piores memórias. Para simplificar e para ficar mais fácil de você entender, podemos dizer que a inconsciência é tipo um baú trancado a 7 chaves e que lá estão as informações que absorvemos ao longo da nossa vida. Porém, mesmo que você faça muito esforço, não vai conseguir acessar essas lembranças. É como se a nossa mente estivesse escondendo essa memória da gente. A nossa mente faz isso para nos proteger, porque normalmente são essas memórias, elas são traumáticas, como acidentes, mortes repentinas, abusos sexuais, experiências dolorosas e etc. Para te dar um exemplo de como ela é ativada, sabe aquela sua amiga que sofre com um namorado cafajeste e mesmo assim ela não larga dele de jeito nenhum? Essa atitude pode ser explicada na mente inconsciente. Talvez no passado foi rejeitada por muitos homens. Pode ter acontecido que
Sempre quando ela queria alguma coisa, as pessoas zoavam ela, ou porque ela era gordinha, alguma coisa assim, ela foi sempre rejeitada. E por conta disso, ela tem uma memória ruim de quando ela era solteira. Então, sempre quando ela pensa em terminar, uma força estranha não deixa ela agir. E nem mesmo ela consegue explicar de onde que vem essa força. Provavelmente vem da inconsciência. Você já parou para pensar que os animais nascem sabendo de algumas coisas que nós humanos demoramos anos para aprender? Como, por exemplo, andar. Demoramos aproximadamente 1 ano para dar os primeiros passinhos, enquanto os filhotes de girafas e cavalos já nascem de pé e andando muito bem. Mas isso é fácil explicar, porque basicamente a girafa, durante milhões de anos, só fizeram 3 coisas na vida: correr, dormir e comer. Então, por conta disso, seu filhote já tem uma memória genética. Com nós humanos, isso não acontece porque todo o tempo, durante a nossa história, nós fomos mudando a forma de como a gente fazia as coisas. Pensa só, antes basicamente a gente caçava para sobreviver. Hoje nós temos que trabalhar, temos que estudar, aprender mais de um idioma, se atualizar a todo o tempo. Não tem como você ficar passando essa memória para o seu filho, porque seria ótimo, né? Que você ter um filho e ele já saber jogar futebol pra caramba, como você jogava, ou saber tanto quanto você sabe de ciência, matemática. Mas infelizmente essa memória não dá para ser passada geneticamente como os animais. Quando somos crianças, nossa memória parece uma estante de livros vazia. E com o passar do tempo, a gente vai colocando os livros nessa estante. Então, os primeiros livros que a gente põe na nossa memória são das coisas que vemos nossos familiares fazer. Isso inclui a forma como eles lidam com o dinheiro. Nós brasileiros não temos o costume de guardar dinheiro. Isso é explicado porque teve um período em que os preços das coisas subiam dias após dia. Ou seja, você tinha que gastar o dinheiro, senão amanhã já não dava para comprar mais nada. Esse era o período da inflação. E é daí que vem aquele hábito de fazer as compras no mês. Você vai uma vez no mercado e compra tudo de uma vez. Outra coisa que explica o comportamento do brasileiro de não juntar é que teve um período que o governo pegou o dinheiro da poupança de todo mundo e não devolveu. Então, para os mais velhos, a única forma de você deixar o seu dinheiro seguro é comprando uma casa, ou comprando um terreno, ou comprando um carro, por exemplo. Pelo menos assim, ficava muito mais difícil o governo chegar e meter a mão nas suas coisas. Além disso, aprendemos que quem paga a nossa aposentadoria é o governo. E por conta disso, não preciso ficar me programando ou juntando dinheiro para minha aposentadoria, já que lá na frente eu vou receber o meu salário de aposentado. Mas o que eu quero que você entenda com toda essa história é o que funcionou para eles, talvez não sirva para você hoje. Claro que não tem como ignorar o que eles têm para nos ensinar. Pelo contrário, tem que entender como eles passaram por esse período e adaptar para os dias atuais. Não é de hoje que a sociedade discute como uma pessoa pobre pode se tornar bem-sucedida. Uma parte acha que essa pessoa tem que se esforçar. Ela consegue crescer na vida independente do ambiente que ela vive. Outra parte já acredita que não vai conseguir sair do lugar se não tiver ajuda. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu acredito que dependendo da informação que ela guarda no seu subconsciente, isso pode influenciar no seu sucesso. Vou explicar com mais detalhe. É lógico que uma pessoa que já nasceu rica tem muito mais oportunidade do que aquela pessoa que nasceu pobre. Mas isso não dá certeza se ela vai se tornar uma pessoa bem-sucedida. Se você procurar, você vai encontrar alguma história de algum riquinho que se envolveu com droga, ou se envolveu com algum crime e ele está preso. Assim como você também vai encontrar história de pessoas que viviam no lixão e se tornaram pessoas bem-sucedidas. Quando você puder, dá uma olhada na história do Geraldo Rufino e presta atenção nas coisas que ele fala da família dele, do pai dele. Eu vou deixar o link da entrevista dele aqui no TED, na área de membros. Então, depois você confere lá. Seguindo aqui, independente da classe social que você está, se cresceu vendo seus pais brigando ou se queixando de dinheiro, no seu subconsciente pode estar arquivado que o dinheiro é um problema e que gera briga e infelicidade. Sabe aquelas pessoas que recebem uma bolada, seja porque foi demitido de uma empresa que ela trabalhava há anos, ou porque ganhou na Mega Sena e do nada o dinheiro acaba? Aí você chega e pergunta, por que você gastou o dinheiro? Ela não sabe te responder. Então, inconscientemente, pode ser que ela tenha uma visão negativa do dinheiro e independente de quanto ela ganha, ela não vai conseguir juntar. Claro que uma história dessa é mais fácil de acontecer na vida de uma pessoa pobre, já que um dos principais motivos das brigas nas classes mais baixas é por falta de dinheiro.
Aí você me pergunta qual a solução para isso. A resposta está no ambiente externo. Há estudos que apontam que pouca coisa a gente aprende na nossa casa e que o ambiente externo tem muita influência na nossa vida. Apesar de receber muita influência negativa da nossa casa sobre o dinheiro, se essa pessoa viver com um tio empreendedor, por exemplo, ter amigos que estão estudando para passar no vestibular, conviver com pessoas que têm suas finanças controladas, é bem provável que aos poucos a subconsciência dessa pessoa vai se modificando para coisas positivas. Mas como nem tudo são flores, a parte ruim também pode acontecer. Se ela vive com pessoas que estão sempre gastando com coisas desnecessárias, estão estourando o cartão de crédito, mesmo não podendo compra o último celular da geração mais caro do mercado, gasta com bebida e etc., a tendência é que essa pessoa acabe se afundando cada vez mais. Só para fechar o assunto, eu não acho que a pessoa pobre vai continuar pobre só porque ela não se esforça ou porque não recebeu uma ajuda externa. Claro que isso ajuda no seu crescimento, mas se no subconsciente ela está gravada algumas coisas que puxam lá para baixo, o caminho dela vai ser muito mais difícil. E é claro que isso também acontece com a pessoa rica. Mesmo no ambiente familiar, de sucesso, com amigos de sucesso, com pessoas de sucesso, se ela buscar um ambiente externo poluído, digamos assim, ela pode ser puxada para baixo. Acredito que tenha ficado claro o quanto o subconsciente pode interferir na sua vida. Muitas pessoas querem começar a ganhar dinheiro investindo sem preparar sua mente. E na maioria das vezes, devido à falta de preparo, acabam se arriscando demais e perdendo tudo. Ou ficam paralisadas diante de uma oportunidade e não agem no tempo certo. Se você se identificou com algo que eu falei sobre problemas de lidar com dinheiro, não se desespere, porque o que está te atrapalhando pode ser modificado. Então, agora eu quero que você faça uma autorreflexão e tente identificar o que pode estar te prejudicando. E para te ajudar, eu vou fazer algumas perguntas que vão te dar um norte nessa questão. Primeira pergunta: como seus pais lidavam com o dinheiro? Eles falavam de planos e conversavam com você sobre o dinheiro, sobre as contas, ou eles estavam sempre discutindo por causa do dinheiro e evitavam te mostrar as contas? Se você não teve contato com o dinheiro na sua infância, isso pode ter te atrapalhado na vida adulta, já que você teve que aprender na barra como o dinheiro funciona. Segunda pergunta: quem são as 5 pessoas mais presentes na sua vida? Isso inclui também no trabalho, tá? Essa pergunta é importante porque você sempre vai ser parecido com elas. Então, como que elas são? São focadas nos objetivos, são motivadas a cumprir seus desafios, são disciplinadas, são otimistas ou sempre estão falando mal de alguém, reclamando de tudo, são pessimistas, fazem fofocas? Como é que elas são? A terceira pergunta é: o que mais aparece na sua rede social? Se você não sabe, hoje em dia as empresas que controlam as redes sociais são as mais valiosas do mundo. E sabe por quê? Porque elas conhecem você mais do que qualquer um. Isso vale muito dinheiro nos dias atuais. Então, o que está aparecendo na sua tela? Pessoas entusiasmadas, criativas, inovadoras, informadas, propensas a correr risco, ou canais de fofoca, violência, corrupção, derrotas, ou perfis de pessoas que sempre ficam reclamando da vida? Isso é bom você pensar. A quarta pergunta é: o que você consome na TV? O problema da TV é que você não controla o que vai assistir. Isso pode estar te influenciando negativamente. Então, o que você mais vê na televisão? Entrevista ou documentário de pessoas bem-sucedidas, filmes e programas que te agregam alguma coisa na vida, ou telejornais violentos, novelas com traições, com golpes, ou aquelas futilidades que sempre tem na TV. E a quinta pergunta é: o que você sente quando vê uma pessoa rica ou bem-sucedida? Você sente admiração, inspiração, ou você sente inveja, acha que a pessoa é arrogante, que não merece o que tem e que pode fazer e que ela podia fazer mais coisa pelas outras pessoas? Essa é uma pergunta interessante que você vai entender como você se sente em relação a dinheiro. Se você não gosta das pessoas que têm dinheiro sobrando, vai ser muito difícil você se tornar uma. Bom, fazendo um resumo de tudo que eu falei aqui, você viu que a nossa mente é dividida em consciência e subconsciência, e que apesar de sermos seres racionais, nosso subconsciente é quem comanda a maioria das nossas ações. Viu também que não nascemos sabendo, e por conta disso a nossa base familiar tem muita influência na nossa vida, mas que o ambiente externo pode corrigir ou até piorar os problemas dessa base familiar.
Falando ainda do ambiente externo, nós podemos controlar bastante informações que recebemos, tanto da TV quanto as pessoas próximas, é só você se distanciar dessas pessoas que estão te prejudicando, e das redes sociais. Uma coisa que eu comecei a fazer que me ajudou muito foi limpar minhas redes sociais. Eu só deixei os perfis que me agradavam ou que geravam valor de alguma forma na minha vida. Eu tirei principalmente as pessoas que só falavam de problema, incluindo meus familiares, que estavam sempre reclamando. Então é isso. Ficamos por aqui com essa aula. Um grande abraço e até a próxima.